Entre uma ligação e outra, a gente foi dividindo histórias, até perceber que essas conversas também poderiam encontrar outros ouvidos por aí. Bem-vindos ao Telefone Sem Fio. E aí, Pri? Oi, tudo bem? Tudo bem, né? Eu Não, mas tá quero. tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, sim. Então tá. Eu Tá, quero começar te fazendo uma pergunta de milhões. Aliás, sim. quero começar a conversa hoje com isso mesmo. Sim, Quem, diga. quem matou Odete Roitman? Você acredita que eu não tô vendo essa novela? Não acredito, Não tive nem garoto. vontade de ver. Justo você, ator. Talvez por isso. Talvez Eu por estou isso. assim, curiosíssima para saber isso. Não tô acompanhando a novela. Vejo só por Instagram. É porque na verdade, eu tenho visto pouco a TV aberta. Mas tudo bem que Aham, tem também que a gente pode ver no aplicativo, né? Da Globo, né? sim. Mas é isso, eu tenho visto outras coisas, é isso. Ultimamente eu não tenho visto tanta graça nas novelas, sabia? Até E- por ser ator mesmo, eu acho. Algumas coisas eu começo Sim, a achar muito ruim. sim. Mas é engraçado você falar isso, porque eu te entendo, mas para mim é o contrário. Fazia anos e anos e anos que eu não assistia uma novela. E de repente, outro dia eu estava ouvindo o Divan da Diva, o Divan da Diva, que é um podcast que eu gosto. Sim. E eles começaram a falar tanto, que eu falei: "Ah, quer saber, eu vou ver só lá uma vez pra eu ver como que tá, né". Porque eu já estava, assim, muito tempo desligada de novela mesmo. E de Sim. repente o negócio começou a me prender de um jeito que eu fiquei viciada. É Tá, agora boa? Tá enquanto boa? tá ótima, agora que tá nesse negócio que eu tô falando, quem matou Odete Roitman. Mas você tá achando que tá boa? Você acha, enfim, Eu as acho que tá muito interpretações, boa. direção, você acha que tá Eu muito boa? gostei, gostei Tá. muito, muito mesmo. Ai, E cara, eu inclusive, comecei. até alguns atores que eu não conhecia, que eu acho que atuaram bem, assim, sabe. Sim, então, eu não dei nenhuma chance, pra falar a verdade, viu? Sim. Nossa, assim, é porque é uma novela que ela sempre acaba de um jeito, e o desenrolar dela que gera essa sensação de desejo por mais, sabe. Sei. Então, tá prendendo. Tô até meio tristinha, na verdade, porque eu sei que uma hora vai acabar, né, É e mesmo eu que vou você ter gostou assim, foi? gostei, juro. E a Gente. e eu e eu não estava nem aí pra novela, fazia muitos anos mesmo, eu nem lembro a última novela que eu tinha assistido na minha vida, assim. Pra você ver, o meu nicho, que eu acompanho Uhum. de influências, de coisas nesse sentido, mete o pau na novela, sabia? Em termos de Sério? qualidade, você vê como a Caramba, percepção muda, né? E eu super muda. me influenciei. Super me Foi influenciei. influenciado pelo influencer. Bora Aham. falar sobre isso hoje, então? Que tal mudar a pauta? Sim, vamos. Apesar que eu acho que essa pauta tem a ver com a outra pauta, mas vamos falar sobre essa pauta aqui então. Porque assim, por mais que a gente, eu digo por mim, Aham. assim, né, que eu busco ter um trabalho ativo de não me influenciar pela opinião alheia, de tentar construir minha própria opinião, mas a gente se influencia, né, cara? Exato. E se a gente for parar para pensar, esses grandes filósofos, escritores, né, pessoas que descobriram coisas no passado, que criaram coisas, elas de certa forma, são os influencers do passado. E eles trazem coisas boas. Como Então eu assim? acho, Como assim? Como assim? por exemplo, assim, por exemplo, você concorda que um filósofo que criou ali uma ideia, né, de repente trouxe ali um conceito novo de como a gente, pode lidar com alguma coisa na vida ou algum conceito sobre o que é a vida, por exemplo, tá, tô dando um exemplo. Você concorda que, a ideia dele, o conceito que ele criou acabou influenciando várias pessoas ao longo de gerações, de décadas, séculos. Então, essas pessoas porque a gente tende a pensar, assim, às vezes, essa coisa da influência como uma coisa mais contemporânea, né. Mas essas pessoas do passado, elas também foram influenciadoras, mas não tinha esse nome. Então, eu tô falando isso, também para falar que nem sempre a gente seguir certas coisas é ruim, né, às vezes é bom.
às vezes vai abrir a nossa mente, vai trazer coisas, assim, ampliar nossas perspectivas, trazer coisas boas pra gente, né. Sim, 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 entendi o ponto que você quis abordar. É, Verdade, verdade, tem isso também. Mas, que é mas importante e que você tá traz. falando do outro lado disso, Mas no do caso, outro né. lado, por exemplo, de uma pessoa no trabalho, por exemplo, de uma pessoa que todo mundo fala mal no trabalho, Uhum. sabe? Ou que você no lugar de chefe, que todo mundo fala mal. É, Vai influenciar, cara. Por mais que a pessoa queira fazer a própria ideia dela, mas influencia, cara. é Impressionante. verdade. Nós somos seres altamente influenciáveis. A gente, de tanto falar uma coisa, a pessoa acaba entrando Sim, na mente da outra e, por mais precavida que a pessoa seja, eu acho que influencia de certa forma. é, exatamente. Porque às vezes mas aí eu acho que a gente pode pegar isso daí e juntar, assim, ter um certo filtro também, né, essas coisas todas de quem tá influenciando, que ideia que a pessoa tá trazendo, e eu acho que até dá um tempo pra gente avaliar também, né. Eu sei, Porque mas mesmo dando um tempo, eu acho muito escroto. mas você isso daí, se você for parar pra pensar, a gente faz a gente com a gente mesmo. Porque quando a gente cria as nossas narrativas mentais e compra elas, a gente tá aceitando a nossa própria influência de nós mesmos, né. E É, ainda é uma coisa que nem é real. não Acho é. que é, É isso, né. como a gente é freguês, né? De tudo. É, A gente é inclusive muito da nossa freguês, própria cara. mente. Inclusive, não só propriamente. É isso que eu tô aqui impressionado. Esse ponto que você tá chegando. Que eu nem vi a novela porque eu não dei nenhuma chance. Porque eu vi tanta coisa. Já É, tinha um e movimento meu de não estar assistindo novela mesmo há um certo tempo. Aí uhum. veio isso, eu fiquei com ranço da novela. Além disso, eu fiquei com ranço dessa novela. Você não tem ideia. Ranço de atores, de algumas coisas assim, de tanto ouvir o povo falar. Uhum. Caraca. E eu nem dei a chance de E você falando de algo assim, nossa, tô adorando, não sei o que, tá? Pra mim é tão chocante. Você não tem nem ideia. E olha só, por outro lado, eu fui influenciada positivamente, né, porque de repente se eu tivesse escutado esse podcast e eles tivessem metralhado a novela, eu que já não estava assistindo há muitos anos, não ia nem dar uma chance. Eu já não era uma coisa nem que estava se passando na minha cabeça. Só começou a isso permear os meus pensamentos quando eu comecei a escutar eles falando sobre a novela. E como eles falaram com muita empolgação, aquilo me influenciou positivamente. Ma- E aí eu resolvi dar a chance e gostei. Mas aí vou trazer um ponto aqui, de algo que a gente Hum. conversa bastante, que a gente faltou essa semana aqui, né, no off aqui do Telefone Sem Fio. So- Aham. Sobre o quão é importante a gente se alimentar de pensamentos positivos. É verdade. Porque a gente é altamente influenciável por discursos, por Sim, narrativas. E isso é, molda o nosso comportamento, até nosso sentimento. é verdade. Então é importante, você vê que a importância da gente se alimentar, né? Porque a nossa mente, ao mesmo tempo que é algo muito maravilhoso, fantástico e cheio de descobertas que a gente nem tem ainda, sabe? Do alcance que ela pode ter, ela ao mesmo tempo é muito previsível e É, simples. é verdade. Entende? Você se alimentar com um determinado tipo de ideia vai fazer com que você tenha sentimentos em relação àquilo. Alimenta, então a gente pode se alimentar de coisas boas, né, cara? Impressionante. Sim, mas aí sabe o que eu Po- penso também? Porque, só concluindo, o Aham. produto novela é o mesmo. É o É, mesmo produto, é a só que mesma são novela. visões diferentes. E eu nem Exatamente. vi a porra. Eu tô vendo, assim, consumindo igual café. Mas, assim, eu acho que também gente, me perdi aqui que eu não o que que eu ia falar? E ai, me perdi aqui, calma. Sobre alimentar bons pensamentos. Ah, tá, que eu acho que também essa coisa, assim, é pensar assim: por que que isso tá me pegando tanto também, sabe? Por que que eu tô comprando tanto isso daqui? Ah, Por que que isso verdade. tá ressoando comigo? Isso. Você Porque falou. assim porque, por exemplo, assim, vão vir mesmo coisas boas, coisas É não tão verdade. boas, né, e tal, mas eu acho que o ponto central é: por que que certas coisas a gente
agarra com unhas e dentes, e outras nem tem tanto peso assim pra gente também, independente dessa categoria que a gente dá de bom ou ruim, sabe? Verdade, pronto. Você falou ponto. Um ponto importante. Nesse fato concreto aí, né? Nesse caso concreto da novela. Eu tava vendo Uhum, umas críticas em relação a algumas atuações, Nepo uhum, Babies uhum, e digital influencers que não são atores ou uhum, não eram pra ser e estão lá uhum, e atuando de maneira muito ruim do ponto de vista aham, técnico e estão lá. E de certa forma isso me agride um pouco. Eu me senti incomodado com isso, assim, enquanto ator. uhum. Então, de repente, Sim. pra mim, comprar essa narrativa alimentou uma frustração minha, que eu digo como frustração essa, né, de não ter alcançado um lugar e alguém que eu julgo que não mereceria, isso o meu ego pequeno falando, Uhum, estão uhum, lá, entende? Eu acho que isso bem colocado, Priscila, que você falou aí, hum. porque realmente, por que tô comprando essa narrativa, né? Me alimenta em que ponto? Por que me, por que Exatamente. me chamou? Porque podia ter ouvido isso e não ter chamado a atenção do meu Exato. consciente e ter recebido informação ruim e não ter ouvido, ter passado adiante. É, sim. Mas se me fixou, por que me fixou? Exatamente. Porque você poderia ter ficado, por exemplo, às vezes você poderia também não achar a oitava maravilha, mas você poderia ficar mais neutro, sabe? Tipo: É, "Ah, exato. vou olhar lá só pra ver o que que é, tal". De repente você poderia assistir, e ao assistir você formar sua própria opinião, né, tipo assim: "Ó, realmente não gostei, né, acho que tem algumas coisas aqui", ou não: "Nossa, mudei, né, minha perspectiva aqui". Mas como você trouxe que isso aconteceu sem nem sequer você ver o trabalho, né, ver essa novela, eu acho que eu pensaria sobre isso e assim, lógico que a gente tá tocando nesse ponto aqui da novela, mas isso é pra tudo, né. Eu tenho me perguntado isso em alguns momentos, sabe, por que que isso aqui me irrita tanto? Por que que isso que essa pessoa tá falando, né, essa Sim, ideia que ela tá trazendo, essa influência de certa forma, seja ela positiva ou não, por que que isso aqui tá mexendo tanto comigo, né? Que às vezes, se a gente for parar pra pensar, até coisas positivas que algumas pessoas é que assim, assim, às vezes não dá nem pra colocar numa caixinha de positivo ou negativo, né, sim, mas às vezes até coisas que a gente, pela nossa ótica e perspectiva, enxerga como positivo, elas pegam muito num lugar muito profundo nosso, né. sim. Então, que Exemplo. fazem, às vezes, a gente se sensibilizar muito, assim, Dá um né, por exemplo. exemplo, deixa eu pensar aqui em alguma situação que eu já peguei, assim, situações de superação das pessoas, né, às vezes, assim, da pessoa me contar uma história de superação, ou ela me falar de alguma experiência, de alguma coisa com a vida dela, uma habilidade que ela desenvolveu, sabe, coisas Sim. assim. E às vezes aquilo me tocar de uma maneira tão profunda. Outro dia eu estava Isso se conversando chama inveja. Mentira. Não, uma brincadeira, mas não, eu vou enfim. te dar um exemplo Ah, agora que eu lembrei aqui. Eu estava no final de semana, eu fui é fazer brincadeira, exercício. viu? Não, eu sei. Eu fui fazer exercício, né, eu terminei e fui sentar uns 5 minutinhos no sol, assim, né, aqui no condomínio onde eu moro. E aí eu estava, assim, sentada, tal, e de repente eu olhei para o lado e eu vi uma senhora, colhendo os negocinhos de uma árvore, né. Sim. E me deu um ímpeto de ir lá falar com ela e falar assim: que "Oi", aí eu fui lá, né, falei: "Oi, tudo bem, tal, eu vi a senhora de longe colhendo umas coisas, o que que a senhora está colhendo, né?". Aí ela falou assim: "Ah, é jabuticaba". Eu falei assim: "Nossa, tem um pé de jabuticaba que eu nem sabia, né". E aí eu nem sabia também que era jabuticaba, porque pra mim eu só lembro da jabuticaba do mercado, né. Sim, E aí eu nunca tinha visto ela no pé, assim. E aí eu comecei a conversar com ela e ela falou, né, que ela sempre gostou muito dessa coisa de sítio, de pegar fruta no pé, que ela tinha um sítio com o esposo dela, né, mas que ele já faleceu. E aí
ela foi tão simpática e tão acolhedora comigo, assim, falou coisas tão positivas pra mim, Sim, que eu senti que através dela, assim, é como se eu tivesse uma comunicação de algo maior, assim, sabe. Eu sim. me senti um certo amparo, e aquilo me tocou mesmo, no fundo do meu coração. Depois eu voltei pra casa, assim, logo depois que eu terminei de falar com ela, e eu chorei muito, assim, sabe. Mas não foi um choro de tristeza, foi um choro de comoção, assim, porque ela conseguiu tocar em algum lugar profundo meu. Então Mas eu pensei que você ia falar alguma coisa que, que, que seria positiva, mas que te tocou de maneira negativa. não, não, eu quis dizer assim, que tanto as coisas, né, por exemplo, positivas ou negativas, elas conseguem acessar esse lugar nosso. E aí que vem essa investigação nossa, né, do porquê que aquilo tá pegando dessa forma em nós. Então, porque eu acho que senão entraria exatamente nisso que você falou, né, pode ser até uma inveja mesmo, né. Ah, por isso que eu Porque falei por isso, que que pô. a eu não estava entendendo o que você estava falando, mas agora eu entendi essa linha de raciocínio. E aí, Tipo, a de pessoa vai fato, falar, né. ai, nossa, eu superei, não sei o quê, eu E aí eu, su- tipo, venci puta com não sei o aquilo, né, quê. Eu sei falei, lá. meu Deus, por que eu tô com raiva da pessoa ter conseguido isso? Aí nesse caso poderia ser isso daí que você disse, mas eu quis dizer mas eu quis dizer que as experiências, independente das categorias que a gente dá para elas, né, que sempre vai ser pela nossa interpretação, pela viés de quem a gente é. Eu acho que elas têm esse papel, né, de tocar na gente e a gente comprar aquilo ali, e a gente sentir certas coisas, igual você falou, você sentiu o ranço da novela, mas nem mesmo sem ter visto ela, né. Uhum, E aí eu acho que esse processo de investigar nós mesmos e o que a gente está sentindo em relação a essas narrativas, essas ideias que a gente se sente influenciado por elas, né, pelas falas e tal, por que que isso está acontecendo? Por que que eu estou sentindo isso? Porque sempre eu acho que tem uma camada mais profunda, sabe, assim? sei. Eu, eu tenho dois pontos aqui pra dizer em relação ao que eu disse, esse negócio da novela, né? Uhum, Primeiro ponto é que o Paulo que falou isso, que pensou dessa forma, já não existe mais. Em relação uhum. a ficar com ranço, porque eu via pessoas que, no meu entendimento, não mereciam estar ali. Sim. Porque eu já tenho realmente hoje, porque eu tenho feito um trabalho, né, enfim, de autoconhecimento Uhum, e tal, e terapia, e coisas do tipo, e ler coisas, ouvir coisas e tal, sobretudo agora que eu fiquei um tempo sem treinar, que tô sem treinar, então tô tendo mais tempo pra algumas coisas, uhum. né, de autoconhecimento e tal, e hoje, de verdade, eu vejo que cada um tem sua trajetória, né? Sim, E cada um exatamente. tem sua trajetória. A minha trajetória tá sendo a minha trajetória, cada um tem a sua. Assim como algumas pessoas podem estar injustas onde eu tô, também, Uhum. sabe? Então, assim, eu acho que minha história é minha história, do outro é a do outro. E o fato de eu estar onde está é mais uma questão minha, não querendo falar da meritocracia, mas eu tô falando de um contexto muito amplo, sabe? Humanístico Sim. até, assim, de espiritual, talvez, assim. Que eu tô Uhum. vivendo a minha jornada, e que é minha, e que depende, eu tenho que pensar o que depende de mim na minha jornada, Sim. ponto. E uma outra coisa completamente sem conexão com isso, é que como às vezes os mega especialistas falam algo, só que o senso comum, que não é menor do que a opinião de um mega especialista, fala outra coisa. Por exemplo, o mega Exatamente. especialista diz que a novela tá ruim, não sei o que, mas o senso comum gosta. A novela foi feita pra Exato. quem? Pro especialista ou pro senso comum ver e gostar? Entende? É verdade. Eu como ator, a gente passa muito por isso às vezes, sabe? A gente faz as Uhum. peças, não sei o quê, aí pessoas que são atores, pessoas que são da área, tipo os críticos, Uhum. detestam, fazem testem mil e uma coisas e o público adora, ama. Uhum. Quem tá certo, quem tá errado? Sabe? Eu É. acho que se a gente vai muito na narrativa de querer também a validação do outro sempre, a gente tá lascado. Nossa senhora, aí ferrou. Porque às vezes o outro, que é até especialista, entre aspas, sabedor, saca? Não é o dom da verdade. Exatamente, e isso me fez lembrar uma coisa, esse ponto que você trouxe eu achei bem interessante, e me fez lembrar daqueles críticos de restaurante também, né, que às vezes eles colocam aquelas estrelas em guias para um restaurante e tal, e aí você às vezes se influencia por aquilo também, e aí você fala: "Ai não, esse restaurante aqui não é bom, né, não vou". Ou às vezes até nem
precisa ser um crítico. Às vezes, pelo fato da localização do lugar, né, de como tá, você julga, né, e de Sim, repente você às vezes se surpreende com coisas que você fala: "Gente, ainda bem que eu vim aqui, porque senão eu ia perder uma bela de oportunidade de experimentar uma coisa maravilhosa", né. Em compensação, outros, às vezes, que estão, assim, super bem avaliados, nem são tudo isso. E também eu acho que tem um viés aí, né, hoje nesse mundo da influência, que é coisas, às vezes, que nem sempre são visíveis pra gente, assim, mas que às vezes são coisas pagas, né, compradas também, né, tem isso que não é também. bem aquela opinião sincera mesmo também, né. É. Além de ter essa parte realmente aí do pago e de uma má intenção, que eu vou chamar isso de má intenção, Uhum. de uma má intenção proposital, de falar bem de um lugar que não é bom porque tá ganhando, ou de falar mal de um lugar porque é concorrente, ou coisa do tipo, ou porque você tem algum tipo de ressentimento, pensando num lugar desse de restaurante, aí você foi num lugar, você não foi bem tratado, coisa do tipo, você fica com ressentimento e faz uma avaliação ruim, Sim. que às vezes não é da comida em si, mas também a pessoa que tá avaliando ali, por mais que realmente ela possa ser o expert daquilo, mas quem Uhum. sabe de maneira inconsciente aquilo também não tá tocando numa dor dela. E ela tá É, falando aquilo de maneira sincera, só que tocado por uma dor. é, Saca? Porque exatamente. o crítico que eu, to- que eu acompanhei da novela e tal falou, Uhum, deu as opiniões dele técnica, ele pode uhum. ter dado também de uma dor, de uma frustração dele. Sim, Porque ele podia, de repente, avaliar essas interpretações e não ser algo que chamasse tanta atenção dele negativamente, se não tivesse tocando numa dor dele também. exatamente, tem isso também, né. E que ressoa na Ah, dor de outras pessoas que viram ele. exato. E aí que entra esse lugar da gente se perguntar: "Por que que isso tá ressoando tanto comigo, né? Por que que isso tá me gerando tanto incômodo e sentimentos assim, sendo que nem sequer eu experimentei, sendo que nem sequer eu vi", né. E eu acho que aquilo que você falou, da gente comprar nossa própria narrativa, Uhum, eu acho que vale aqui como ensinamento, pra mim, pelo menos aqui, né, um reforço até pra mim, dessa conversa, uhum. é de se testar mesmo, Sim. mesmo que é uma coisa que a gente, teoricamente, eu não quero, não sei se eu quero e tal. Se testar, porque de Uhum. repente você descobre algo super interessante. Você lembra uma vez que você falou pra mim que você ia sair com crush Aham. e era um lugar que você não queria, porque você não bebe, você não queria ir pra um lugar que era tipo um barzinho, tal, tal, e você foi, você amou. É, é verdade. É, eu acho que aí você entrou num ponto que é bem interessante, que é isso, né, da gente se permitir as coisas, e o máximo que pode acontecer, é a gente falar: "Não gostei, não vou repetir, errei, né, então da próxima vez vou aprender aqui com o meu erro, não vou fazer de novo", e é isso, né, é ter essa experimentação mesmo. Acho que você É. tá certíssimo. Porque às vezes eu dou uma chance, por exemplo, sei lá, quantas coisas que eu falei: "Ah, não vou porque eu não vou gostar. Ai, senti uma coisinha que não é pra". Nossa. Porque, assim, tem 2 coisas, primeiro tem aquela coisa da intuição de falar: "Ah, meu coração tá dizendo pra eu não ir", e outra É. coisa, tem uma resistênciazinha nossa, que eu acho que é legal a gente começar, que às vezes eu não consigo diferenciar. Uhum. Porque eu já tive algumas Eu situações que eu também. falei: "Ai, eu tô sentindo que não é pra ir", aí eu fui e amei. Às vezes eu fico um pouco com esse Eu dilema fico, também, é sabia? intuição ou é Paranoia. medo de uma coisa nova, rancinho de testar um novo, É, é intuição ou é resistência ao novo, ou é né? resistência ao novo, né, ou é medo de ousar e arriscar, experimentar coisas novas. É, Aí, eu estou tendo que aprender isso ainda, porque já tive algumas coisas que eu tive resistência e amei. é, eu Até de também. pessoas mesmo. Sim, eu também tô no mesmo barco que você, e eu acho que essa resistência nossa, ela vem, desse lugar da gente não querer errar, sabe, a gente querer que sempre aconteça tudo certo, É, perfeito. menina, é isso mesmo. E, inclusive, antes de e também porque e também eu acho que vem desse negócio da gente não querer errar e também de um outro lugarzinho que é o seguinte, da gente só criar 2 possibilidades na nossa cabeça, que é o 8 ou o 80.
Então é assim, ou isso aqui vai dar certo, ou isso vai dar errado. Não tem a possibilidade do caminho do meio, entendeu? É E verdade. quando a gente faz isso, a gente fica cego. Inclusive, hoje eu tive uma aula no tarô que estava mostrando uma carta, né, que era o 2 de espadas, Sim, e nesse tarô, tem uma mulher sentada de branco com uma venda e sim. segurando 2 espadas, uma para cada lado. Isso, cruzada no peito. Exato, ou seja, só tem 2 possibilidades ali, né, o 8 ou 80, não tem o caminho do meio. Um lado ou outro, direita ou esquerda. Isso, e isso deixa ela numa posição de cega, né, porque, tipo Isso, assim, ela não tá verdade. vendo outras possibilidades. Então, assim, eu achei bem interessante, bem simbólica, assim, que eu acho que isso casa muito com o que a gente tá falando, e eu acho que é isso, porque se a gente não tivesse medo de errar, se a gente não fosse para os extremos, será que a gente ia dar tanto peso para experimentar as coisas assim? É verdade. Eu acho que Verdade. não. Não, e até nessa questão de ouvir o outro, do nosso cérebro comprar aquela narrativa, não é essa Uhum, aqui, é meio que o cérebro querendo proteger você de, ó, se ele tá falando isso aqui, então você não vá pra você não ter essa frustração. exatamente, De repente, exatamente. Ou se ele tá agindo assim, é porque é assim, não tem outra opção, entendeu? Tipo, não é assim que as coisas funcionam, né? São 8 bilhões de pessoas no mundo. é verdade. E o que essa carta do tarot traz, que eu tô refletindo aqui, Uhum. é que, primeiro que você vê na carta, né? Gente, você vê que as conversas da gente começa de um jeito e vai pra outro completamente diferente. É, Mas e vai pro tarô também, muitas quem vezes. não conhece essa carta do tarô, coloca no Google essa carta aí de dois Dois de de espadas, espadas. pra vocês terem a imagem do que é. É, esse ou direita ou esquerda, deixa ela cega e paralisada. Paralisada, exatamente. Porque ela Eu pode ir em acho frente que também. Ela pode ir pra trás. é, Ela ela pode pode. Tem fazer várias muitas coisas. possibilidades. É, ela pode inclusive tirar a venda, né, também. Porque é uma completa paralisia essa carta. Assim. Sim, totalmente. Ao mesmo tempo, ela também eu acho que ela traz um outro ponto aqui que eu acho que é interessante, que é você acessar um lugar interno seu, que não está visível para os outros, né, de sabedoria para que você, eh, crie uma certa segurança para escolher, né, para agir, para se Sim, movimentar. também tem essa imagem mesmo. É, então eu acho que é interessante esse ponto também, porque eu acho que quando a gente está nessas coisinhas aqui que a gente está falando, é importante a gente acessar isso, né, essa sabedoria interior, porque se a gente se guiar aqui pela superfície, pelo que está acontecendo, a gente vai ficar exatamente nesse lugar de paralisação, Sim. por essas coisas todas que a gente está falando aqui, né. Assim, uma coisa que você me falou outro dia, que eu tô carregando aqui no meu dia a dia, até escrevi na minha geladeira, é permitido errar. Porque às vezes a gente se coloca nesse lugar de que a gente tem que ser perfeito. Ah, não vai ser nunca. Não, então assim, às vezes sim, eu vou escolher ir lá no lugar, no bar, né, tipo, num lugar que eu falei que eu não gosto, e eu vou chegar lá e constatar que era aquilo mesmo. Que era uma E aí? merda. E aí? E qual que é o problema disso, E qual é o né? Isso por problema acaso vai disso? acabar o mundo por causa disso? Eu vou morrer, sei lá. Tipo, não. Então, às vezes, eu acho que a gente dá muito peso, né, para coisas que não precisaria. E se coloca muito nesse lugar da perfeição, né? Sim. Hoje eu estava até ouvindo uma música que fazia muito tempo que eu não escutava, do Kid de Abelha, que ela canta um trecho assim: "Sou errada, sou errante, sempre na estrada". E aí ela começa a falar sobre essa coisa do erro, assim, sabe, como se Aham. fosse algo tão natural, Sim. e eu fico pensando, a gente aceitar naturalizar o erro deixa a vida mais leve. É porque, na verdade, até a palavra erro, assim, é carregada de uma energia, de um valor que eu já começo a não usar muito essa palavra, sabia? Uhum, Mas porque eu já entendo que são possibilidades, desfechos. sim, Esse negócio de certo e errado é uma coisa tão temporal, uhum, porque o que é certo hoje não é certo amanhã,
Né? Por exemplo, Exatamente. antigamente era certo você ter escravos, ter pessoas Sim. escravizadas, melhor dizendo, usando a palavra mais correta. Pessoas Uhum. escravizadas. Você vê que a igreja tinha pessoas escravizadas, Sim. né? Assim como hoje, eu puxando a sardinha pro que eu acredito, assim como hoje, o certo é você comer animais mortos, Uhum. tá ligado? Sim. O certo é você comer uma vaca, um porco, um peixe, Uhum. e daqui a um tempo vai estar errado, entende? Então esse negócio de certo e Sim. errado é meio que limitante, meio que punitivo, e eu acho que não é por aí, cara. Eu acho que a gente faz escolhas que têm Uhum. desfechos que são Sim. bons ou não. Bons ou não. Sim. Já tá usando o critério bom de Bons ou novo. maus. Bons ou maus. Mas que também, até esse bom ou mal, a gente tem desfechos. E aquele desfecho Exato. que provoca na gente. Exato. Eu não tô Lógico. conseguindo concretizar, botar expressar de uma maneira tão Eu entendi, clara, mas mas acho que dá pra eu, entender o que eu tô falando, né? eu entendi, e eu também acho assim, lógico que a gente está falando isso tudo dentro de uma, né, considerando que você tem caráter, que tem, você tem seus valores, né, e tal, dentro disso, né? Sim. Mas, assim, eu entendo, eu acho que é Sim, isso, assim, verdade, verdade. tipo, a gente não tá falando isso aqui também de um lugar, vá, mate alguém, e isso pode ser interpretado como mal ou como bom, né? Sim, Não, isso daí seria por esses extremos que a gente estava falando agora há pouco, né? A sim, gente está falando partindo do pressuposto que já tem toda essa base. sim. E aí, nesse caso, realmente, eu acho que se trata de escolhas, essas escolhas elas vão ter desfechos, e é isso, né. E às vezes esses desfechos podem frustrar a gente, deixar a gente não tão satisfeito, mas não significa que é errado, ou que, né, nossa, precisa dar tanto peso às vezes para essas coisas, né. E a gente tá falando isso aqui também, mas assim, né, gente, a gente faz tudo isso, né, logicamente. Dá peso às vezes, né, vai para os extremos, se paralisa, né, compra as nossas próprias narrativas, porque nós somos humanos e falhos, né, a vida é isso, mas eu acho que olhar para essas coisas faz a gente aos pouquinhos ir mudando, né, esses próprios conceitos nossos, assim, né, essas coisas que estão enraizadas. Eu acho que é tudo teste, tudo aprendizado, tudo, sabe? Uhum. Experiência e Sim, aprendizado, sabe? sim, Eu acho que é mais assim, isso que eu fiz foi harmônico ou desarmônico com sei lá, que eu julgo assim como com uma inteligência divina, que é uhum, harmonia, que é paz, que é amor. Isso que eu fiz foi mais em direção a isso ou mais em direção à desarmonia, ao desconforto, à dor, saca? exato. Eu E acho eu que é, acho que eu acho que é mais adequado do que certo e errado. e eu Isso é o acho que eu tô nessa viagem, sabe? Nesse sim, momento, assim. mas eu acho que esse ponto que você trouxe, ele é bem importante, sabe por quê? Eu acho que quando a gente faz alguma coisa sem esse viés do extremismo, de certo e errado, de que a gente não pode errar, que a gente tem que ser perfeito e tal, e esse monte de paranoia que a gente cria na nossa cabeça, normalmente a gente se sente em paz internamente. A gente não fica tentando consertar nada, e não vem culpa, e não vem, sabe, desconfortos muito grandes assim. E quando a gente fica muito nessas questões, nossa, é um dilema atrás do outro, né, vira um efeito dominó, É. né. É que eu tô viajando aqui nisso, sabe? Porque ó, Uhum. se a gente pensar no erro, existe uma chance da pessoa se paralisar nele, cara. Com E certeza. ficar nessa narrativa de culpa e de tal e de errado, de errado. Eu acho que autoindulgência é bom também, sabe? Autoindulgência Uhum, não é autonegligência. Eu acho que uhum. autoindulgência é entender o que foi que eu fiz aqui. Tá, me levou para Sim. que caminho? Beleza, esse caminho é o caminho que eu acho mais harmônico, que me deixa mais em paz? Ou esse caminho me deixa, sabe, desorganizado em vez de pensar certo e errado? Porque senão porque cai naquela dualidade. Aham, exatamente. Gente, que viagem, né? É. Mas o que importa mesmo é quem matou Odete Roitman, gente. Não se esqueçam disso. Eu não tenho nem como opinar. Pois é, Pri, Ah, eu acabei mudando nossa programação de hoje.
Mas é que Tranquilo. ele me veio de falar isso hoje. E que bom que a gente mudou, porque isso significa que a gente, nesse ponto, não tá no 8 nem no 80, né? É, verdade. Verdade. Pois é, vamos nessa? Vamos. Até a próxima ligação, então. Até a próxima ligação, então. Tchau, E tchau. como é que você Beijo. daria o nome Ah, dessa ligação? 880? dois de espadas. Dois de espadas? Tá, dois de espadas. Vai deixar o povo ficar bem curioso quando lê o Sim, título. verdade. Acho que Um- dois de espadas eu daria. Tá. Mas vê se você concorda, né? Não, concordo. Eu acho que vai ficar Ah, é. ótimo. Que Então acaba tá sendo. bom. É, tá bom. Um beijo. Beijo, Tchau. tchau.